Olá novamente. Prosseguindo com o tema bruxo. Eu falei daquele bruxo, né, que estava dominando o rei, que estava possuído por um demônio na trilogia O Senhor dos Anéis. E aí o mago branco, Gandalf, né? Quem conhece, quem sabe a trilogia, ele vai lá e liberta, ele tira, ele expulsa aquele demônio. E o rei, ele se restabelece, ele muda a aparência, ele tem uma aparência mais jovial, ele vai, combate, e lá na trilogia, na terceira parte, então, ele é um herói, um dos heróis do mundo dos homens. Pois bem, hoje de manhã, eu acordei, tomei meu café, fui dar uma caminhada, voltei para meus trabalhos, minhas pesquisas, meu trabalho, né? E eu acompanhei um vídeo, né, do ex-bispo da Universal, Alfredo Paulo, que eu também acompanho também, o bispo Alfredo Paulo, um ex-bispo, tem o Natan, né, e tem o Alfredo Paulo, com uma notícia inédita a respeito da queda do bispo Romualdo, que o bispo Macedo, o tinha em testamento como seu sucessor aqui no Brasil. Então veja bem, o que eu falo aqui? Hoje, as igrejas do Brasil não são mais igrejas coisa nenhuma. Agora vou me dirigir em especial aos crentes, aos cristãos protestantes, como eu também sou. E graças a Deus mesmo, quando você começa a ler a Bíblia, ler, reler, e você estudar profundamente, porque eu tinha uma necessidade muito grande num tempo da minha vida. Eu perdi minha mãe, perdi meu chão, tive problemas difíceis, eu me divorciei, né? Problemas de casal, não vem ao caso. E nesse momento difícil da minha vida, eu busquei profundamente ao Senhor Jesus. Busquei profundamente, mas não esse Jesus aí da igreja evangélica, esse blá 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 todo, essa coisa medíocre, mesquinha. Não. Eu queria realmente, quero ainda hoje, buscar o verdadeiro Jesus. Sentir Jesus dentro de mim, do meu coração, queimando o fogo dele dentro de mim e buscando essa verdade. E você vê que quando você busca de fato, verdadeiramente ao Senhor Jesus, que é o nosso Criador e nosso Deus, você vê que esses templos aí, templo maior, ali em Pilares, e o Templo de Salomão em São Paulo, são obras de pedra inúteis. Inúteis. São verdadeiras gaiolas douradas que foram construídas apenas para colocar o povo enjaulado, alienado, desviando a população da verdade. Da verdade. Quando o Templo de Salomão foi construído e inaugurado em São Paulo, quem estava lá? A Dilmanta, a Dilmula, aquela imbecil. Ela que é uma mulher ateia, guerrilheira, assassina, comunista, não crê em Deus. Comunista não crê em Deus. Comunismo é o chamado materialismo dialético. Mas a Dilma Rousseff, segundo palavras do bispo Alfredo Paulo, ela enxergou longe o poder político que aquele bispo Macedo teria. E sabe-se lá Deus as barganhas diabólicas e demoníacas que esse homem e essa mulher tramaram ao longo desses anos todos. E aí eu vejo que o bispo Romualdo, ele brigou com o bispo Macedo, porque no passado o bispo Macedo jurou que o Romualdo seria o seu sucessor, e que metade da sociedade, né, desta empresa chamada Igreja Universal, seria dele.
Só que o Macedo tem filhos. Tem são quatro filhos ou 3 filhas e um filho adotivo. E a Cristiane Cardoso, que é a filha mais velha dele, uma mulher ávida por dinheiro, tirana, tão tirana quanto o pai, dominou toda a Universal. O bispo Romualdo ficou uma arara. E aí o que acontece? Na Igreja Universal, eles excomungam quando o pastor não está em linha com seus interesses, né? Eles excomungam, só que com Romualdo o buraco foi mais embaixo. E veja bem, aí o Alfredo Paulo fala, né? A vida de um bispo da Universal. Iates, champanhe cara, carnes, aquele bife ancho, aquele filé ancho macio, maravilhoso, nos restaurantes mais caros do mundo, hotéis caríssimos, com o dinheiro que você tão suadamente entrega na fogueira santa, como dízimo, como oferta. E quando você começa a pesquisar, quando você começa a se aprofundar para saber verdadeiramente o sentido do dízimo, nós vemos o que eu falei aqui em lives anteriores. Cartorial. O Bispo Macedo, o R.R. Soares, Silas Malafaia, o Valdomiro Santiago e qualquer outro pastor não tem direito a receber dízimo. O dízimo era uma exclusividade dos levitas. Levi foi um dos 12 filhos de Jacó. Um dos filhos de Lia. Jacó teve 2 mulheres. Ele teve 4 mulheres. 2 esposas e 2 concubinas. Raquel e Lia, né? E as duas Bila e Zilpa. 4. Bila e Zilpa, as concubinas. E Lia e Raquel, irmãs. Pois muito bem. Quando desde áureos tempos, aí você vê nos apócrifos, né? Nos apócrifos, Deus, já naquela época, com Jacó ainda vivo, Deus dá a missão para que Levi seja aquele guardião da fé. É aquele filho, aquele patriarca que vai cuidar da parte espiritual de Israel. Ele tem que ter tranquilidade, não pode ter outra atividade, nem lavoura, nem criação de gado, nada. Ele cuidará exclusivamente da doutrina, da parte espiritual do povo de Israel, que toda pessoa tem que ter Deus, tem que ter a ligação com a religião, a ligação com o seu Deus. E assim foi feito. E como Levi não recebeu terras, caberia aos 11 irmãos darem 10% do PIB, da produção deles, da criação de gado, da lavoura, da plantação, da colheita, ou enfim, 10% da riqueza de cada irmão serão pagos a Levi, como paga pelo serviço solene, honroso, do serviço a Deus e do cuidado espiritual do povo. Então, eles aproveitam isso aqui. Então tem pastor que pega o nosso dízimo para fazer botox, horrível, cara com botox. O cara não tem dignidade para envelhecer. Colocar botox na cara. Um outro bispo, ele vai e compra um apartamento em Miami, com garagem privativa, a sua Maserati, né? Ele coloca lá, seu Miura, coloca aquele carro ali na garagem, tem um elevador, e o carro vai junto com ele para o apartamento privativo. 36 milhões de dólares. Quase 200 milhões de reais. Outro pastor financia seus filhos na política. E um outro bispo, apóstolo, compra uma fazenda no valor de 160 milhões de reais para que os seus amiguinhos, os seus associados, aproveitem o conforto e os lazeres daquela fazenda, quando o resto do povo,
Não participa nem com uma partezinha societária. E eu fico observando a plateia. Eu fico observando o nível, coitado, das pessoas humildes, pessoas pobres, ignorantes, que acreditam nas maracutaias desses lobos vorazes, que pegam o dinheiro... O meu não mais, eu já parei com isso há muito tempo. Pegam o nosso dinheiro para fazer botox, para deixar a mulher empiriquitada com grifes maravilhosas e caras, altos carrões, né? E ainda por cima fazendo conchavos políticos. A Igreja Universal é uma igreja hoje conhecidamente, é a única igreja conhecidamente que tem um partido, o PRB. Como pode? Vocês viram Jesus de Nazaré pregar partido político? Olha, pessoal, a Bíblia é taxativa do começo ao fim dos evangelhos, dos 4 evangelhos. O Senhor Jesus, o dono do universo, o nosso Criador, ele se recusou a reinar, recusou o título de rei. Ele falou, eu vim para servir e não para ser servido. Eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes, não para os sãos. Eu vim salvar aquele que se havia perdido. E nós vemos o contrário hoje aqui. Então, pessoal, eu que sou um servo de Deus genuíno, eu passei a ler a Bíblia. Eu já desde criança li a Bíblia. Para que eu vou à igreja? Para ouvir abobrinha? Para ouvir bobagens que nada tem a ver com a minha fé? No momento que eu mais precisei de uma palavra amiga, um amigo meu me convidou para ir na igreja dele da Universal, aqui na Barra da Tijuca. Eu fui lá. Gente, minha mãe tinha morrido há meses. Eu estava com a minha alma em frangalhos. E eu fui ali, claro, né? Eu tenho a minha igreja, mas eu fui por um ato de educação, né? Atender o pedido de um amigo meu, queria que eu conhecesse a igreja dele. E, paz meus céus, eu saí mais triste do que antes. Porque a Igreja Universal, gente, para quem não conhece, ela é tirana. Vocês vejam bem. Agora, eu vi hoje de manhã cedo a corrente da água salgada para derrubar demandas. Olha só, o linguajar desses bispos é totalmente de macumba. São macumbeiros travestidos de pastores. Então, vão sexta-feira para fazer a corrente da demanda da água salgada. Assim como a pessoa que lançou a demanda sobre você lança nas águas salgadas do mar, vamos para a demanda. Se o jovem hoje lesse mais, não fosse água na canela, vocês seriam livrados. Quanta pessoa hoje sairia do laço do passarinheiro se empreendesse um pouco de tempo para ler, pesquisar? Então, eu sempre quero saber mais. Eu não estou contente só com os evangelhos, eu quero saber mais, eu quero saber mais sobre Jesus. E a Bíblia fala que, e o próprio Deus fala isso, né? Se você realmente quer conhecê-lo, você realmente quer encontrá-lo, vocês vão encontrá-lo. Vão para a igreja para quê? Para serem assaltados? Para pagarem R$90 numa garrafa de água mineral? Para participarem de uma macumbaria de água salgada? Tudo picareta. Tudo picareta. Inês Correia, é isso aí. Tudo picareta. Tá certo? E Luiz Teneri, eu também concordo com você. Eu concordo que Bolsonaro me decepcionou. É uma decepção também. Mas vem cá, vamos ver aqui, vamos entender o Bolsonaro, né? Você passou 32 anos na carreira política. Agora que você vê o poder chegar na sua mão, realmente é difícil, né? Sinceramente, Carlos Alves aqui, pelo meu país, eu abri a mão de tudo. Por quê?
Se eu abro mão agora, olha, pessoal, não faltou para mim hoje propostas para a minha candidatura. Ah, o Coronel Carlos Alves é um homem certo, o Coronel Carlos Alves realmente é um cara que tem coragem. Gente, eu seria um canalha, eu seria um animal, um canalha, um crápula traidor, se me valesse agora disso para usar vocês para me candidatar. Pelo contrário, eu não quero candidatura agora, não quero nada, não interessa agora. Porque se eu me candidatasse agora e fosse eleito, eu iria me sujar como os coronéis que vão se sujar. Generais e coronéis que estão indo para a política hoje, estão indo por interesses além da pátria, não são pela pátria, estão por eles. Não vão fazer nada pelo Brasil. Por quê? Não vão deixar. Porque a eleição de hoje é para manter esse sistema, esta era maldita, para sempre. Então, os generais e coronéis e militares que estão se candidatando hoje, teve um coronel que teve a coragem de falar: Carlos Alves, vamos orar pelas eleições. Só se eu orar pro demônio. Se eu for numa missa negra, falar: Satanás, por favor, realize as eleições no Brasil. Porque o meu Deus, o Senhor Jesus, no sangue do qual eu fui lavado e remido, fui salvo para sempre. Amém. O meu Senhor Jesus levantou a mim, levantou a vocês aqui, Coronel James, Coronel Azim e outros tantos patriotas no Brasil, para mudar essa coisa. Então Deus conta conosco aqui, para nós impedirmos essa indecência, esta pornografia moral que se chama eleição 2018. Onde Gilmar Mendes já sabe exatamente o resultado. Ele ameaçou, Gilmar Mendes ameaçou o Ministério Público Federal, Sérgio Moro e todos nós aqui que hoje somos intervencionistas. Acabando as eleições, vocês vão ver com quantos paus faz uma canoa. Acabando as eleições de 2018, vamos tomar providências quanto a isso. Claro, né, gente? Ele já fechou com o Fux. O Fux bateu o pé firme, não vai permitir o voto impresso. Também, como bem lembrou a Marta Serra, cadê o voto biométrico? Ou seja, a nossa impressão digital ela é única. Cadê o registro biométrico? Então, vai ser a mesma coisa. Em 24 horas, com tudo fechado ali, apuração fechada, secreta, sem a presença de ninguém, nem do Exército, vai ser lançado o presidente da República. Duas pessoas, ou Geraldo Alckmin ou Marina Silva. Bolsonaro, meu filho, você não ganha as eleições. Já te falei isso aí. Bolsonaro, meu filho, você está indo no caminho errado. Você mandou os caminhoneiros para casa. Você não fala nada mais. Você está em silêncio total. Cadê? Você está em silêncio. E o seu filho pisou na bola com carioca. Eu sou carioca, bicho. O teu filho pisou na bola. Simplesmente não tem opinião formada. O que o papai vai dizer a meu respeito? Não, cara, você, independente de pessoal ou de opinião, meu querido, você vai ser vereador. Então tem que ter opinião própria. Tá certo? Opinião própria. E você, muito comodamente, né, tirou o time, né? Arranjou uma desculpa. Que compromisso, cara? Que compromisso tu tinha mais importante que votar o impeachment do Crivella? Tá desenrolando a quem? Você acha que eu sou idiota? Que o povo carioca é idiota? Então você, cara, tá queimando o filme do teu pai. E Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Se posicione. Não é momento pra eleição agora, você vai perder, cara. E aí? Como é que tu fica? Intervenção militar vai ter. E você não vai ser o presidente, não. Vai ficar na saudade, que vão ser generais que vão ocupar aquilo ali. Como sempre, né? E você acha que um general vai dar a presidência para um capitão? Nunca! Nunquinha! Isso acontece mesmo, gente, isso acontece no Exército. O Bolsonaro é um capitão, é capita, um capitão. Qual é o general que vai prestar continência para um capitão? Nenhum. Nenhum.
Eu sou coronel, o cara é capitão, eu sou mais antigo do que ele. Será que eu prestaria continência pro Bolsonaro? Talvez sim, porque eu não tenho essa frescura, não. Mas muito general aí... Olha, tem uma história do passado, muitos de vocês não eram nascidos, né? O presidente Geisel escolheu o João Figueiredo para ser o presidente da República e degolou muito general mais antigo do que o Figueiredo. Foi uma choradeira total. Um deles foi o general Hugo Abreu, que era um carequinha. Ficou pé da vida. Meteu o pau no Figueiredo, mas e daí? E daí? Era a escolha do presidente anterior. O Figueiredo cortou cabeças de muitos generais mais antigos do que ele. Acabou. Isso acontece sim, até hoje. Dificilmente um general iria admitir, dar o poder para o Bolsonaro. O Vilas Boas prefere dar o poder na mão de um comunista do que na mão do militar como o Bolsonaro. Então, gente, é isso aí. Esses 4 são bruxos, macumbeiros, enganadores e enroladores. Acreditem no Senhor Jesus. Não sirvam aos homens, porque maldito o homem que confia no homem. São pilantras. O Valdomiro Santiago, tem um vídeo dele aí, vai ver lá. Ele pede para você dar o salário mínimo. Não o dízimo, o salário mínimo. O cara é um canalha total, canalha. E outra, que ele fala no outro vídeo também. Em vez de dar o dízimo para Deus, dê para Deus, para o Filho e para o Espírito Santo. É o trízimo. 30%, o cara não se contenta com 10, ele quer 30%. Isso é um canalha. É um vigarista. Vigarista. Todos eles. Pilantras. Comecem a esvaziar a igreja. É mais salutar que você, olha só. Por isso, você vai muito para a igreja, seu filho não vai, e seu filho vai para droga, vai para a esquerda, vai ouvir cagada de comunista de petralha. Aprenda a reunir a família, pai, mãe, filhos, num domingo, num culto dominical em casa. Leiam a palavra de Deus, conversem, batam papo. Tenham uma vida salutar de família, enquanto são crianças. Depois não reclame quando os seus filhos crescerem. Meu filho me abandonou, me deixou no asilo. Claro, você não cultivou isso. Esqueçam essas igrejas. São sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, graças a Deus, eu me aprofundei, eu encontrei Jesus, meu Salvador. Porque está na Bíblia, é a palavra dele. Eu não vou me enfornar numa igreja dessa aí para quê? Ficar um domingo inteiro dentro de uma igreja ouvindo lavagem cerebral. Que você vai para o inferno, que você vai para o inferno, se você não der o dízimo, se não der o dízimo, vai para o inferno. Se você não der o dízimo, vai para o inferno. Você não der o dízimo, vai para o inferno, meu filho. Você está roubando a Deus. Está lá em Malaquias 3:10. Em quem roubará o homem a Deus? Nos dízimos e ofertas. Então, se você não pagar o seu dízimo, você vai para o inferno. Inferno. Entendeu? Então é isso. Meu amigo, é o seguinte, olha. Eu não tô com raiva dos pastores, é o Jorcidel Silva. Coronel Carlos Alves, o senhor tá com raiva porque os pastores não apoiam a intervenção militar. Primeiro, quem tem raiva é cachorro. Eu sou um engenheiro, eu não sou cachorro. E outra coisa, eu não tô com raiva. Eu repreendo os pastores porque eles estão a favor da pornografia infantil. Ô Jorcidel Silva, o seu filho pode estar indo para a escola e voltando com dúvidas quanto à sexualidade dele. E os pastores não fazem nada quanto a isso. Os pastores estão apoiando a teologia de libertação, estão apoiando ideologia de gênero nas escolas, estão apoiando o PT, estão apoiando quem dá mais dinheiro para eles. São falsos profetas. Você faz o que você quiser. Quem tem raiva, gente, é cachorro. Eu não sou cachorro. Eu sou um homem. Eu sou um homo sapiens. Não sou cachorro. Os cachorros são os canídeos. Na cadeia animal, os canídeos, lobos, coiotes, cachorros, raposas, são os canídeos. Eu sou um homem, não tenho raiva. Eu apenas mostro a minha indignação com a corrupção moral nas igrejas ditas evangélicas. Pastores que usam o dinheiro do dízimo para beber champanhe francesa de graça, da melhor qualidade, restaurantes maravilhosos, hotéis caríssimos, viagens caríssimas.
E até mesmo alguns, como falou o bispo Alfredo Paulo, o Romualdo, ele anda transando com muita prostituta cara. Ninguém sabe onde é que tá o Romualdo agora. Ele sumiu do mundo, bebendo à vontade, comendo do bom e do melhor, e com amantes caríssimas, internacionais. A escolha é sua, meu amigo. Pessoal, qualquer hora com mais novidade, a gente volta, ok? Fiquem com Deus.